Olá, eu sou a Flávia, sou advogada e membro efetivo da Comissão da Jovem Advocacia de Guarulhos. Eu vou falar com vocês em relação à propaganda eleitoral. A finalidade da propaganda eleitoral é o quê? Ganhar os votos para que o candidato possa apresentar suas propostas e obter os votos para que seja eleito. A propaganda eleitoral ela é regulamentada pela Lei 9.504 de 97, mas também existem algumas regulamentações do TSE. Por quê? Porque o TSE tem função normativa, então ele pode trazer algumas decisões que vão ser aplicadas aos candidatos. A propaganda eleitoral ela é regida por alguns princípios. Um desses princípios é a isonomia, considerando que todos os candidatos devem ter, por exemplo, o mesmo tempo na televisão, devem ter a mesma verba para sua campanha. Para quê? Para que a eleição seja igualitária e que todos tenham a mesma oportunidade de apresentar suas propostas para os seus eleitores e para que todos os eleitores conheçam as propostas e a margem de candidatos que eles têm para votar. O outro princípio também é o princípio da legalidade. Então, a propaganda eleitoral ela deve ocorrer dentro do que a lei determina, dentro do que as instruções normativas determinam. Outro princípio é a transparência. Então, o candidato ele deve ser transparente, ele deve colocar sempre o que é campanha eleitoral, o que é propaganda eleitoral, apresentar propostas condizentes com o seu cargo, justamente para proteger o eleitor, para que ele não venha a ser ludibriado ou para que ele venha votar de forma errônea, de forma ludibriada, ou até mesmo vender o seu voto por propostas infundadas. E por fim, o candidato ele tem a responsabilidade, ou seja, ele é responsável por aquilo que ele apresenta na sua campanha eleitoral e para que ele siga dentro justamente do princípio da legalidade. Então, tudo que sair de dentro da lei, tudo que sair dos conformes da lei, ele deve ser responsabilizado. Esses princípios, eles servem justamente, como eu já falei, para proteger o eleitor, mas também para proteger o candidato, que deve ter as mesmas oportunidades, e o eleitor, para que ele possa votar com consciência para manutenção da democracia. O período eleitoral, ele ocorre de 15 de agosto até o primeiro sábado de outubro, ou seja, a propaganda eleitoral ela deve ser realizada somente neste período. Tá? Se for realizada fora deste período, ela é considerada propaganda eleitoral antecipada. Isso não pode ocorrer. Na propaganda eleitoral, nós temos alguns atos ilícitos, alguns atos que não podem ser realizados pelos candidatos. Então, a veiculação de conteúdo impulsionado pode ser realizada? Ela pode ser realizada somente pelo candidato, ela não pode ser realizada pelos seus apoiadores, pelos seus eleitores. Por quê? Porque quando ele impulsiona esse conteúdo, vai ficar verificado que é uma propaganda eleitoral. Então, o candidato, somente em seu nome, ele pode impulsionar conteúdo. O eleitorado não pode, de maneira alguma, impulsionar conteúdo. O candidato também não pode utilizar de vídeos, falas de outros candidatos e descontextualizar essas falas em benefício próprio, ou seja, degradar, ridicularizar outros candidatos. Isso ele não pode fazer, justamente pelo princípio da isonomia, porque todos têm as mesmas oportunidades e também pelo princípio da transparência. O candidato também não pode veicular fake news, porque isso vai ser retirado do ar, de acordo com a Justiça Eleitoral, e pode vir a ocorrer uma aplicação de multa. O candidato também não pode colocar outdoor. Então, outdoor, aqueles gigantes em beiras de estrada ou na cidade, isso não pode ocorrer. Também não pode outdoor virtual. Então, a propaganda eleitoral, o santinho e todo o material de campanha, ele deve estar de acordo com o que a lei determina. Também não pode ocorrer o disparo de mensagem em massa. Então, aquelas mensagens disparadas no WhatsApp por robôs, ou até mesmo ligações estilo telemarketing também não podem ocorrer. O candidato deve sempre prezar por pessoas falando com pessoas, apresentar as suas propostas, mas de maneira alguma utilizando mensagens em massa ou utilizando de qualquer ferramenta para tentar se sobressair e sair à frente de qualquer outro candidato.
A propaganda eleitoral, como eu falei, tem um período, então não pode ocorrer o pedido de voto fora daquele período. Pedido expresso de voto fora daquele período pode ocorrer a multa e, eventualmente, a cassação do candidato que for eleito. Essas são as minhas considerações sobre campanha eleitoral. Eu espero que vocês tenham entendido e fico à disposição. Obrigada!